essa turma mais fisiológica e menos ideológica do Centrão, vai entrar no governo Lula de mala e cuia e vão botar a estrelinha do PT no peito, vão fazer o L e dizer que sempre foram lulistas. É assim que a coisa funciona, afinal de contas. E para além disso, Marina, Ricardo, e quero ouvir o Ricardo sobre isso também, evidentemente, nós temos um cenário em que o PT vai fazer agora uma campanha de desconstrução do Bolsonaro. Eu já estava lendo na internet, pouco antes da gente começar a gravar o nosso podcast, que o relatório que o Tribunal de Contas da União está preparando aí, que vai apresentar para o governo de transição, deve apresentar, me parece que até o fim dessa semana, ele cita, por exemplo, e aí toca no calcanhar de Aquiles do atual presidente, que é a questão da pandemia, ele cita, e com essas palavras, uma omissão do governo federal quando o assunto é saúde, com o foco da pandemia. Vão dizer, a pandemia vai ficar no passado, né? Já não foi nem tão discutida nessa eleição de 2022. Mas nós não podemos nos esquecer que o presidente Lula vai ter uma máquina a favor dele, que ele vai ser governo. E tem outra coisa, o Bolsonaro precisa continuar, ele precisa não ficar inelegível. Né? O PT um outro desafio. Já se articula ali para torná-lo inelegível. Então, é outra coisa que ainda precisa ser vista para ver se ele vai, qual ator ele vai ser nesse processo, qual papel que ele vai ter. Porque existe essa dúvida em relação à questão judicial mesmo do presidente da República. Então, me parece, Ricardo, que a direita, ou a extrema direita, talvez, se tiver um pouquinho de juízo nesse momento, vai começar a pensar em outros planos também, que não necessariamente esse samba de uma nota só chamado Jair Bolsonaro, né? Exato. Ele está numa situação curiosa, né? Porque ele tem, de um lado, uma força política por ter sido votado por 58 milhões de brasileiros, e mais do que isso, por conseguir mobilizar muita gente, né? Ele mobiliza muita gente. Se ele amanhã resolver que vai fazer um evento, ele vai encher ali aquele evento, né? Sem ele falar, apenas com as pessoas deduzindo que é isso que ele quer, ele já consegue levar muita gente, né? Imagina ele falando. Então, assim, ele tem uma força política muito grande que levaria qualquer um a ser um candidato natural e em sendo candidato, estar tranquilamente num segundo turno de uma eleição presidencial, mesmo que demore 4 anos esse período. Esse é a questão natural. Mas, por outro lado, ele tem uma situação de risco muito grande. Tem muitas armas apontadas para ele, né? Essa questão da inelegibilidade, as próprias questões jurídicas criminais que vão ser colocadas contra ele. Quando ele perder o foro, ele vai estar sob risco de juízes do Brasil inteiro, de procuradores do Brasil inteiro, de gente que ele brigou demais, né? Porque ele arrumou muita briga, muita confusão com o Poder Judiciário e ele deixou muita gente insatisfeita. Se o Lula, que saiu do governo numa situação mais ou menos pacífica, passou pelo que passou, imagino que pode passar Bolsonaro. Então ele está numa situação complicada, porque por um lado, ele precisa usar esse capital que ele tem, porque se ele não usar, ele começa a perdê-lo aos poucos, porque o outro vai tomar o lugar, né? A gente já tem irritações dentro do PL de que o presidente calado, quieto dentro do palácio, sem fazer agendas e sem fazer discursos, está perdendo um pouco desse papel de líder da oposição. Mas, por outro lado, se ele aparecer demais, ele abre cada vez mais espaço para essas retaliações, para essas situações. Então, assim, realmente é difícil, né? Ou você se coloca para ocupar esse espaço, ou você se recolhe para se proteger e deixar para um momento mais adiante. Lembrando que Bolsonaro tem os filhos também, então Bolsonaro candidato não necessariamente é Jair Bolsonaro, pode ser Eduardo Bolsonaro, pode ser Flávio Bolsonaro, né? Qualquer um deles que for candidato teria mais ou menos o mesmo apoio político, porque, né, moveria todo um grupo que está junto dele, né? Mas a gente tem que lembrar, claro, de que se ele está fora do poder, a gente tem alguém na direita que está no poder e que vai ocupar o governo de São Paulo, que é sempre um caminho natural para que depois tente a presidência e que tem uma postura um pouco mais, um pouco menos polêmica, vamos dizer assim, que é o Tarcísio, né, Gomes de Freitas, e que pode vir a ser uma opção.